Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 5º ano de Matemática, texto 7 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o bilhete enigmático. Apresenta uma linguagem verbal e não verbal, pois parte das palavras ou das frases são formadas por desenhos, os quais o leitor precisará decifrar para compreender a mensagem. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir as descrições completas dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF05MA19, que se refere à resolução e elaboração de problemas envolvendo medidas das grandezas, comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Os descritores são os D6, D7, D8 e D9, que se referem a estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não. A resolução de problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas, a estabelecer relações entre unidades de medida de tempo e entre o horário de início e término e ou o intervalo da duração de um evento ou de um acontecimento. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores, inicie essa atividade 1 seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como serão compostos pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Observem também como estão os seus desenvolvimentos em relação ao raciocínio lógico e à criatividade. Realize intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento, que contempla resoluções das questões de 2 a 4. Durante o compartilhamento das respostas, aproveite para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não o fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. A proposta para a resolução da questão 5 é coletiva, portanto, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Durante esse momento, incentive os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Ao final, certifiquem-se de que eles compreenderam o conteúdo abordado. Como proposta para a resolução das questões 6 e 7 é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone "Quer saber mais?",
que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente 4 caixas de blocos lógicos, giz e instrumentos para traçar ângulos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática que os ajudará na compreensão do conceito de ângulo. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução de atividade prática é em grupos. Se desejarem, indiquem aos alunos como os grupos serão formados. Citem para os alunos que o trabalho em grupos é uma oportunidade para interagir com os colegas, atuar em equipe, desenvolver novas habilidades e ampliar as compreensões e pontos de vista. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada grupo e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive a realizar a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro. Quer saber mais? Pois ela é essencial na formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita de modo autônomo, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é predominante na maioria das instâncias sociais. Assim também serão desenvolvidas habilidades de localizar informações explícitas e fazer inferências no texto. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. No momento da leitura do texto do ícone Quer saber mais? Realizem com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Ao final, certifiquem-se de que eles compreenderam o conteúdo abordado. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução das questões 2, 3 e 4 é individual, aproveitem para, durante esse momento, observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que ainda não o fizeram. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciar a leitura coletiva proposta para o texto do quadro Quer saber mais? Explique aos alunos a importância de perceber o ritmo da leitura dos colegas para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer saber mais? Pois ela é essencial na formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita do modo autônomo, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é predominante na maioria das instâncias sociais. Assim também serão desenvolvidas habilidades de localizar informações explícitas e fazer inferências no texto. Durante o compartilhamento das respostas, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não o fizerem. Realize intervenções apenas se for necessário.
Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante observar o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento dos alunos demonstrarem como chegaram às respostas, os incentiva a se voluntariar espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indique àqueles que participarão e esclareçam que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa. Em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 7. Até o próximo vídeo.